Hoje a gente vai falar dos passos finais para fazer resolução em lógica de predicados, que são as etapas de unificação e o cálculo do resolvente em si. Certo? Então, lembrando aqui coisas que a gente falou das aulas anteriores, né? Que para chegar na forma clausal de uma fórmula da lógica de predicados, a gente iria passar por algumas etapas, né? E aí, nas últimas aulas, a gente falou da etapa de chegar na forma prenex, que constituía em colocar todos os quantificadores na frente da fórmula, né? Para ela ficando numa cara desse tipo, onde esse f é uma fórmula aberta. E aí, depois disso, a gente fazia a escolemização, né? E aí, o que falta para a gente chegar na forma clausal é transformar esse fzinho na forma normal conjuntiva, certo? Então, por exemplo, na aula passada, a gente viu esse exemplo aí, ou tinha esse exemplo no slide, certo? E aí, a fórmula começou assim, uma fórmula qualquer, né, da lógica de predicados, ela não está na forma prenex, né, a gente tem quantificadores aqui dentro da fórmula, com escopo só de um pedaço dela. E aí, se vocês olharem de volta lá os slides que a gente viu na aula passada, a gente viu o processo de transformação dessa fórmula para chegar na forma prenex, e a gente chegou nisso aqui, certo? E então, quando a gente chegou nisso aqui, pronto, a gente já tinha a forma prenex, faltava eliminar esses quantificadores existenciais, que é a etapa da escolemização, né? Só uma observação aqui, quando a gente chega na forma prenex, a fórmula na forma prenex é equivalente à fórmula original. Quando a gente faz a etapa de escolemização, ela deixa de ser equivalente, mas ela ainda serve para a gente porque a gente vai ter essa característica de que ela é insatisfazível se somente se a original é, e isso vai ser suficiente para o que a gente precisa com o método da resolução. E aí, depois de escolemizar, né, ou seja, eliminar esses dois quantificadores aqui, usando funções, tal, como a gente comentou na aula passada, a gente chegou nisso aqui, certo? E aí, note que agora, nas etapas seguintes, né, é transformar em forma normal conjuntiva, se não tiver a fórmula aberta, né, e depois passar para a forma clausal. Aí a gente viu, né, no processo que a gente fez na aula passada, para fazer obter a forma prenex, a gente usou essas regrinhas, né? Ou seja, para passar aqui do H para galinha, a gente usou essas regrinhas, e a gente viu que essas regrinhas não cobrem todos os casos que a gente encontra pela frente, porque tem alguns casos que a gente precisa renomear variáveis, né? Então tem essas regras mais renomeação de variáveis que a gente comentou na última aula. Bom, e aí, quando a gente chegou nisso aqui, aí note que nesse caso aqui, a gente tem, na verdade, acho que está faltando um parênteses aqui, né? Acho que esse aqui tem um parênteses abrindo, né? Então é isso aqui e esse ou, né? É o que a gente chegou na aula passada. E aí, e sendo assim, essa fórmula aberta aqui de dentro já está na forma normal conjuntiva, onde esse aqui é o primeiro conjuntor e esse aqui, que está faltando parênteses, né? Então, deixa eu só marcar aqui. Então, o que eu estou dizendo é que deve ter um parênteses aqui, que não foi colocado, né? Para isso ficar assim, né? Esse não Q disso, ou R disso aqui, esse fecha com esse fecha. Talvez, não sei se está todos aqui, talvez esteja. Bom, não sei se tem mais um aqui no final ou não. Talvez tenha, tem que conferir direitinho, certo? Mas, então isso aqui é um conjuntor e esse pedaço aqui é outro, da forma normal conjuntiva, certo? Então esse lado aqui é um lado degenerado, né? Aquilo que tem um cara sozinho ao invés de um ou de mais de um, mas pode ser, né? Como a gente falou quando comentou a forma normal. E aqui é o nosso segundo conjuntor, ou seja, isso aqui vai dar duas cláusulas, onde a primeira é essa e a segunda é esse pedaço aqui,
que está aqui, certo? E aí a gente passa para a nossa notação de conjuntos, onde a gente coloca aqui as nossas cláusulas, né? Essa é essa, né? E a gente troca, a gente tira os ous e bota vírgula aqui dentro dos colchetes, né? Então essas aqui são nossas cláusulas, as quais a gente poderia usar a resolução, certo? Nesse exemplo específico não vai chegar em lugar nenhum, né? Porque com essas duas cláusulas aqui não poderia fazer nada, certo? Mas é só um exemplo aí de partindo da fórmula chegar na forma clausal, certo? Então, o método da resolução vai partir de um conjunto de cláusulas como a gente tinha antes, né? Sendo que cláusulas agora da lógica de predicados. Aí a gente também tinha comentado na aula passada que um problema que a gente encontraria pela frente era que quando a gente tivesse algo desse tipo, como nesse exemplo aqui, a gente tem dois literais aqui que nesse exemplo é como na lógica sentencial que a gente tinha, né? Esse literal e esse são complementares, né? Sintaticamente, isso aqui é negação disso, então a gente poderia seguir do jeito que a gente viu na lógica de sentencial em relação a essas duas aqui e calcular o resolvente entre elas, mas muitas vezes isso não ocorre, né? Nesse segundo exemplo aqui, esse cara não é um não é o outro negado, né? Mas eles seriam complementares se, por exemplo, a gente pudesse trocar esse y1 por w. Agora, a gente não pode sair trocando a torta e a direita para satisfazer que um seja sintaticamente a negação do outro, porque a gente pode estar mudando a fórmula que essa cláusula representa, certo? Então, por exemplo, suponha que aqui tem y1 e aqui tem w. Aí você pensa, eu vou então mudar aqui nessa fórmula e trocar esse w por y1, certo? Mas note que, por exemplo, essa fórmula aqui é um ou dessas duas coisas. E aqui, nessa parte aqui, aparece um y1 que não tinha nada a ver com esse w. Né? E se você transforma w em y1, você passou a dizer que esses dois aqui são o mesmo objeto, né? Fazem referência ao mesmo objeto. E não era o caso antes. Né? Aqui, w é w, y, y1, não precisa se referir ao mesmo objeto. Certo? Então a gente não pode ficar assim trocando o nome de variáveis como a gente queira, a gente tem que fazer isso de forma a preservar a semântica da forma original, certo? Ou seja, a gente precisa tomar cuidado com o que faz, certo? E nem sempre vai ser possível fazer também, certo? Então a gente vai ver hoje um algoritmo que a gente chama de algoritmo de unificação, que vai encontrar uma substituição adequada se ela existir, ou vai dizer para a gente que não é possível unificar essas coisas, certo? Aí a gente vai ver que isso vai passar por encontrar o unificador mais geral, que é uma coisa que o algoritmo da unificação vai nos dar, caso ele exista. Aí antes de ver o algoritmo em si, a gente vai precisar ver vários conceitos que a gente vai usar no algoritmo da unificação, certo? Várias definições. Então, primeiro a gente vai falar o que é uma substituição, né, que a gente vai usar no algoritmo da unificação, que a gente representa assim como um conjunto, né? A gente está chamando aqui uma substituição θ, é esse conjuntinho de substituições aqui, onde a gente está trocando as variáveis x e, né, de i indo de 1 até n, pelas variáveis ti, né? E t indo de 1 até n também. Então, também a gente tem, no caso da substituição, que todas as variáveis aqui que vão ser substituídas devem ser substituídas por variáveis que não são elas próprias, certo? Não vai fazer sentido a gente ter uma substituição, substituir uma variável por ela própria. Né? Então, por isso que está dizendo aqui que cada xi é diferente de ti. Além disso, a gente está dizendo que numa substituição,
uma variável que aparece aqui do lado esquerdo, ela só deve aparecer uma vez nessa lista de substituições. Ou seja, a gente, por exemplo, se estiver trocando x por alguma coisa, depois não pode aparecer x de novo trocado por outra coisa, certo? Só aparece uma vez do lado esquerdo, certo? Então, por isso que a gente está dizendo aqui ó, que o xi é diferente de xj, se o i é diferente de j, certo? A gente também poderia ter uma substituição vazia, certo? Que é uma substituição que simplesmente não faz nada, certo? Ou seja, se a gente aplica uma substituição vazia numa fórmula, a fórmula vai continuar igual, certo? Não vai trocar nada. Então, esse conceito de aplicação de substituição é o que a gente vai deixar mais claro agora, o que significa você aplicar uma substituição a um conjunto de expressões, né? Então, a gente vai chamar isso de S-θ, onde isso vai significar que a gente vai aplicar a substituição θ ao conjunto de expressões S. E, ao fazer isso, a gente vai substituir simultaneamente todas as ocorrências dos xi's em S pelo lado direito das substituições, ou seja, pelos TI's, certo? Se a substituição for vazia, não vai fazer nada. Então, está aqui um exemplo. A gente tem esse cara aqui, C1, que é esse conjuntinho, essas duas expressões. O C2 é esse outro. E a nossa substituição é esse θ. Então, veja que o θ substitui y1 por w, substitui w por g de a, z, x e substitui x por w. Nota que a gente exigiu que cada cara do lado esquerdo só apareça uma vez, né? Como está aqui, cada cara do lado esquerdo só aparece uma vez. Mas não impede que do lado direito se repita, certo? Então, por exemplo, nessa substituição, a gente está substituindo tanto y1 quanto x por w. Outra coisa que a gente exigiu também foi que, aqui, ó, a gente não deveria substituir uma variável por ela própria, certo? Se a gente não quer mexer na variável, simplesmente ela não vai aparecer na substituição, certo? Então, por exemplo, esse cara aqui vai trocar só y1, w e x. Ele não vai mexer, por exemplo, em z, certo? Então, ó, se a gente aplicar essa substituição θ no C1, o que é que vai acontecer? A gente chama isso de C1 θ. Então, a gente vai trocar simultaneamente, como ele fala aqui, né? Os W1s que porventura aparecem em C1 por W e assim por diante, W por G, certo? Então, o que acontece? Então, ó, Y1 vira W, então esse P de Y1 vai virar P de W. Aqui, ó, não Q de Y1 vira Q de W, né? Por causa disso aqui. O Z não mexe, não aparece aqui do lado esquerdo, de nenhum lugar. E o X é trocado por W também, então vai ficar Z de W, certo? Então, isso aqui é o resultado da aplicação da substituição no C1. Aí nota que é importante essa história de que a gente fez as substituições simultaneamente e não sequencialmente, certo? Por exemplo, se fosse sequencial, o que significaria? Significaria que, por exemplo, a gente primeiro aplicaria essa substituição aqui, aí o resultado disso aplicaria a próxima e assim por diante, certo? Não é assim que a gente faz. Se a gente fizesse assim, aí o que aconteceria? Esse P de Y1, ao aplicar a primeira substituição, ia virar W, aí ficaria P de W. Aí quando a gente fosse agora fazer isso aqui, aí isso aqui ia virar G de A, Z, X, certo? Não ia ficar W. Então não é assim que a gente faz, as aplicações são simultâneas, como a gente fez antes, certo? Então Y1 vai virar W, pronto, virou, W vai virar G de A, Z, X, não tinha nenhum W, então isso não vai ter efeito nenhum nessa fórmula. E x vai virar w, ou seja, esse x aqui vai virar w, certo? E aqui está o resultado da aplicação do θ no C2. Então, o x vai virar w, então isso aqui vai ficar não P de w. Esse w vai virar g de azx, como está aqui. Então, esse q de w vai virar q de azx. E a gente tem no C2 esse R aqui, né? Então os Ws vão virar G de AZX, como está aqui, o Y vai virar W e assim por diante. Então no final a gente vai ter isso, certo?
Outra definição que a gente vai fazer é a definição de composição de substituições. Então, a gente vai, dado duas substituições, a gente vai poder fazer a composição das substituições, certo? De forma semelhante ao que como a gente faz composição de funções, por exemplo. Certo? Então, a gente vai definir a composição de substituições de tal maneira que isso aqui seja verificado. Ou seja, se eu tiver duas composições θ1, θ2, e calcular uma substituição composta, θ1, θ2, e depois aplicar essa composta a um S, isso vai ser equivalente a aplicar θ1 a S primeiro e depois, ao resultado disso, aplicar θ2. Certo? Então, está aqui a nossa definição de composição de substituições, de tal forma que vai ser verificado aquela propriedade que foi falada no slide anterior. Certo? Então, está aqui nossas duas substituições, θ1, θ2, com suas substituições. Certo? Aqui a gente está usando até Tn na primeira e até SM na segunda, para mostrar que os tamanhos podem ser diferentes, né? A gente não precisa ter o mesmo número de substituições, cada uma. E aí, como é que a gente calcula a composição ou a substituição composta θ1, θ2? A gente vai fazer um algoritmozinho de 3 passos, certo? Aqui está o passo 1, aqui está o passo 2 e aqui está o passo 3, certo? Então, qual vai ser o passo 1? Primeiro, você vai construir um novo conjunto de substituições que vai ser a primeira parte aqui do conjunto, ó, até aqui, vai ser você pega o θ1 e aplica o θ2 do lado direito das substituições dela, certo? Então tá aqui, ó, o x1t1 vira x1 por t1 θ2, certo? Ou seja, você aplica o θ2 do lado direito das substituições de θ1, certo? Então, aí você faz isso para toda a listinha aqui do θ1, certo? Aí, ao fazer isso, você chegou aqui nessa parte do conjunto. Aí depois você pega as substituições de θ2 e simplesmente acrescenta aqui no final, certo? Então, isso aqui foi só copiado. Agora, aqui não terminou ainda, certo? Isso aqui não é a substituição composta, isso é só o passo 1. Aí o passo 2 você vai trabalhar nisso aqui, modificando ele, certo? O que é que você vai fazer no passo 2? Você vai retirar desse cara as substituições que aqui aparecem de tal maneira que o carinha do lado esquerdo já apareceu antes dele, certo? Ou seja, por exemplo, suponha que a gente tem esse cara e essa variável aqui já apareceu do lado esquerdo de alguma substituição antes, nessa lista. Então, se isso for o caso, aí você vai tirar do conjunto essa aqui que apareceu depois. Certo? Aí, pronto. Aí ao fazer isso, isso é o passo 2. Aí, do que restou do passo 2, você vai fazer o passo 3, que é bem simples. Você vai simplesmente retirar daqui as substituições que só podem aparecer nesse primeiro pedaço, tais que elas estejam substituindo a variável por ela própria, certo? Ou seja, quando você aplicou o θ2 do lado direito aqui, então acabou ficando a própria variável, certo? Como uma substituição não vai ter uma variável trocando pela própria, a gente vai tirar o que porventura tenha aparecido nesse terceiro passo, certo? Aí está aqui um exemplo onde a gente vê isso acontecendo, cada um desses passos, certo? Então, ó, aqui são duas substituições e a gente quer calcular a composta, certo? Ou seja, θ1, θ2. Aí qual é o primeiro passo? Você pega essa primeira, θ1, e aplica θ2 do lado direito das substituições e coloca aqui no conjunto, certo? Então, ó, você vai aplicar θ2 em f de y, ele diz para trocar y por w, então vai ficar f de w. Então, isso aqui ó, vai virar x f de w.
W por Z, aí você vai aplicar aqui no Z e ele troca Z por W. Então vai ficar W recebe W. E Z recebe X, você vai aplicar θ2 aqui no X, o X é trocado por alguma coisa, é trocado por Z, né? Então fica Z recebe Z também. Pronto, aí isso é a aplicação do θ2 do lado direito das substituições de θ1, que você colocou aqui nessa parte do conjunto, e a segunda parte é simplesmente copiar as substituições do θ2 para cá, certo? Aí você fica com tudo isso. Aí agora o segundo passo é aquele que, se aparecer do lado de cá alguma variável do lado esquerdo que já apareceu antes, aí você tira as do lado de cá, certo? Então, ó, do lado de cá aparece y, mas não apareceu y do lado esquerdo aqui, então ele vai ficar. Mas esse x recebe z, já tem um x recebe f de w aqui, certo? Então, nesse passo 2, isso aqui vai sumir. E aqui também z recebe w, já aparece um z recebe z do lado de cá, então isso aqui também vai sumir e você vai ficar só com isso, como está aqui embaixo. Pronto, esse é o final do passo 2. E o passo 3 é você remove as variáveis que estejam sendo substituídas por elas próprias, certo? Então, isso aqui, tchau, fica só esses dois, certo? Então, pronto, isso aqui é a substituição composta θ1, θ2, certo? Seguindo aquele nosso algoritmozinho de 3 passos. Bom, aqui é só para brincar um pouco, né? Calcular com θ1, θ2, como está nesse slide. Você calcula S, θ1, θ2, onde S é isso aqui. E aí você vai ver que acontece de fato que isso é igual a isso, certo? Então isso aqui não é uma demonstração, obviamente, é só para você brincar um pouquinho e ver que, ó, aconteceu nesse exemplo, certo? Não vai demonstrar que isso garante que a propriedade que a gente quer que seja verdade, que é essa aqui, é verdade para qualquer caso, certo? Pronto, então a gente tem essas propriedades verificadas para a composição feita daquela forma, certo? Então, se você compor uma substituição qualquer com a substituição vazia, vai ser igual a compor a vazia com a substituição qualquer, que é igual a substituição qualquer. E se você compor aplicar um θ1 a um conjunto de expressões e depois um θ2, isso aqui vai ser igual a calcular a composta e aplicar ao C, certo? E aqui também a gente vai ter que, se a gente tiver um θ1, θ2, θ3, calcular a composta de θ2, θ3 e depois a composta resultante com θ1 vai ser a mesma coisa que calcular primeiro θ1, θ2 a composta e em seguida a composta do resultado disso com o θ3, certo? Bom, aí a gente ainda vai precisar de mais alguns conceitos adicionais para chegar no nosso algoritmo da unificação. Outro conceito que a gente vai ver, é bem simples, é o chamado conjunto de diferenças. A gente está chamando de D aí nesse slide. Então, qual é a ideia? Você tem um conjunto de expressões, S, né, que tem as expressões A1 tarará, até AM. E aí você vai calcular esse tal conjunto de diferenças desse conjunto finito de expressões. Aí como é que você calcula esse conjunto de diferenças? É bem simples. O que é que você vai fazer? Você vai criar como se fosse um apontador, uma setinha, em cada um elemento desse conjunto que vai apontar para o primeiro símbolo dele, certo? Cada um vai ter um apontador apontando para o primeiro símbolo. Aí, enquanto todos os símbolos que estão sendo apontados forem iguais, aí você avança um para a direita em cada um dos apontadores, certo? Enquanto todos coincidirem, você vai fazendo isso. Então, avançando, avançando, avançando. Aí, quando acontecer que não é verdade que todas as setinhas apontam para o mesmo símbolo, aí você vai extrair agora o conjunto de diferenças, que vai ser simplesmente a menor subexpressão inteira
completa de cada expressão aqui aí, né, que está sendo apontada, ou seja, que começa por onde aponta o apontador, certo? E aí o conjunto de diferenças vai ser simplesmente essas subexpressões, certo? Se por acaso você chegar até o final das fórmulas e tudo for igual, aí o conjunto de diferenças vai ser vazio, certo? Vamos ver um exemplo aqui para ver como é simples. Então, está aqui o nosso conjunto de expressões, só tem dois elementos. Veja que é esse P disso aqui e esse P disso aqui. Tá? Então, para calcular o conjunto de diferenças, a gente começa com uma setinha apontando para o primeiro símbolo de cada elemento desse conjunto. Enquanto o símbolo apontado for igual, você anda todas as setinhas um para a direita, certo? Então, aqui, ó, PP igual, certo? Aí você anda um para a direita, né? Deixa eu apagar aqui. Por que não quer apagar? Tá. Você anda um para a direita e aí você chega no parênteses, parênteses. Parênteses, parênteses também é igual. Aí você anda um para a direita e chega nesse FZ. Pronto. Aí quando você chega no FZ, não é mais tudo igual, certo? Está diferente. Então, agora você extrai o conjunto de diferenças, que vai ser simplesmente o conjunto de subexpressões, começando por onde aponta as setinhas, certo? Então, essa aponta para esse f, a menor subexpressão aqui completa é f de x, e esse aponta para o z, a menor subexpressão completa é o próprio z, certo? Então, o conjunto de diferenças vão ser esses elementos, f de x, z, certo? Pronto, está aqui, é simplesmente isso, ok? Aí, o nosso algoritmo da unificação vai poder ver se um conjunto de expressões é unificável e, se for, ele vai nos fornecer uma substituição que os torna unificáveis. O que isso significa? Essa substituição vai ser tal que, ao aplicar a substituição ao conjunto, todos os seus elementos vão ficar iguais. Ou seja, a cardinalidade do conjunto vai ser 1, certo? Já que um conjunto de elementos repetidos é, na verdade, um conjunto unitário, né? Não todos os elementos são o mesmo elemento. Então, essa substituição que faz isso, ou seja, ao aplicar ela a S, você fica só com um elemento do conjunto, ela é chamada de um unificador de S. Tá? Então, aqui está um exemplo. Está aqui nosso conjunto de expressões. Note que ele tem dois elementos, P de xy e P de wx. Aí aqui está exemplo de substituições que devem ser unificadoras para esse conjunto de expressões. Então, a primeira é troque x por w e y por w. Se você aplicar θ1 a S, o que, é que vai acontecer? Então, S θ1 vai ser... Ó, você vai trocar x por w e y por w. Então, P de x vai virar P de w. Y também vira W, então isso aqui também vira W. Né? Ao aplicar no outro, P de WX, W não mexe, então fica W, e o X vira W, então fica W também, certo? Então, note que agora esse elemento aqui ficou igual a esse. Ou seja, na verdade, esse conjunto só tem um elemento, que é o P de WW, certo? Então, de fato, a cardinalidade dele agora é 1, como a gente disse aqui, ó. Certo? Então, esse θ1 aqui é unificadora, essa substituição é unificadora para esse conjunto de expressões S aqui. Certo? O mesmo vai acontecer com esse θ2, certo? Se a gente aplicar θ2 a S, o que vai acontecer? Troca-se x por A, y por A e W por A, certo? Então, ao aplicar aqui, simplesmente a gente vai ficar com P de A, vírgula, P de A. Novamente, aqui a gente só tem um elemento,
Então, esse conjunto aqui é simplesmente P de A, né? Cardinalidade dele é 1, ou seja, θ2 é um unificador também para S, certo? Então, isso mostra para a gente que o unificador não é único, certo? A gente pode ter várias substituições diferentes que são unificadoras para um conjunto de expressão. Agora, em relação a esse θ1, θ2, a gente pode dizer que θ1 é mais geral do que θ2, certo? Por quê? Porque a gente pode obter θ2 a partir de θ1 compondo θ1 com alguma outra coisa, certo? Então, por exemplo, se a gente compor θ1 com W recebe A, X recebe A gente obtém exatamente θ2, certo? Como é que a gente compõe? Usando aquele algoritmo que a gente falou em alguns slides para trás, certo? Como é que se a gente fosse compor θ1 com isso aqui? O que significaria? O primeiro passo era aplicar do lado direito de θ1 essas substituições aqui, lembra? Então, ó, ficaria x recebe, aí ó, W vira A, x recebe A, e Y recebe A também. Aí pegava isso e juntava com θ2, ou seja, juntava com W recebe A e com X recebe A. Aí depois tirava os caras desse pedaço que já apareceram antes, ou seja, a gente vai tirar esse X recebe A. E aí, por último, o passo 3 é tirava as variáveis que recebem ela própria. Não tem nenhum caso aqui, então a gente ficaria com essas três coisas mesmo. X recebe A, Y recebe A e W recebe A, que é exatamente θ2, certo? Então, quando a gente tem uma substituição que pode ser obtida pegando uma outra e compondo com uma terceira, então essa aqui é mais geral do que essa aqui, certo? Ou dito de outra forma, essa aqui é mais específica que essa aqui, certo? Aí a gente vai ter substituições tais que elas vão ter a característica de ser o que a gente chama de um unificador mais geral. Então, o que é um unificador mais geral? Primeiro, ela é um unificador, certo? Então, o que a gente falou aqui de unificador vale para ela, certo? Ou seja, se a gente aplicar o unificador mais geral a um conjunto de expressões, vai obter um conjunto com cardinalidade 1, certo? Agora, além disso, para qualquer unificador de S, vai existir uma substituição que vai ser possível você compor com esse unificador mais geral para obter essa substituição, certo? Ou seja, todos o para qualquer unificador, né, da coisa, a gente pode pegar o unificador mais geral e compor com a substituição para chegar nesse outro unificador, certo? Ou seja, os outros unificadores são mais específicos que o unificador mais geral, certo? Aí o que o algoritmo da unificação vai fazer vai ser determinar um unificador mais geral para um conjunto de expressões ou dizer que não é possível encontrar tal unificador. Como? Aí agora a gente vai ver o algoritmo em si, certo? Então, de novo, vai ser um algoritmo de 3 passos, mas ele vai usar aquelas definiçõezinhas que a gente falou aí nos últimos slides, por isso que a gente falou delas, certo? Então, o que é que o algoritmo da unificação vai fazer? A gente vai partir de um conjunto de expressões da lógica de predicados e no final, ao terminar de rodar esse algoritmo, ele vai dizer para a gente, ó, o unificador mais geral para esse conjunto de expressões é esse,
pode não ser único, certo? Então pode haver mais de um unificador mais geral, mas ele vai retornar 1 se existir. Ou se não for unificável, aí ele vai dizer que esse conjunto de expressões não é unificável. Certo? Bom, aí como é que vai funcionar? Então, as definiçõezinhas aqui novamente. A gente tem um K pertencente aos números naturais, certo? E cada θk vai representar uma substituição, certo? A gente vai começar com k igual a zero. É um algoritmozinho interativo, certo? Interativo começando com iterativo, começando com k igual a zero, certo? Então, ó, com k igual a zero, nosso unificador inicial é ou melhor dizendo, nossa substituição inicial é a substituição vazia, certo? Aí, pronto. Isso aqui é a inicialização, tá vendo? Você faz k igual a zero, substituição inicial, substituição vazia. Aí agora o que é que você faz? Aí você vai para o passo 2. Se SθK é igual a 1, ou seja, se θk for unificador de S, nota que k inicialmente é zero. Então, θk é θ0, que é a vazia. Tá? Se SθK é igual a 1, então pare. θk é o unificador mais geral de S. Certo? Nota que isso vai acontecer no primeiro passo somente se S já for um conjunto unitário, né? Porque a substituição vazia não vai fazer nada. Mas isso aqui é um algoritmo iterativo, depois a gente vai construir outro θk, θ1, θ, e voltar para esse passo, certo? Onde os outros θk não vão ser simplesmente vazios. Então, por isso que isso aqui vai fazer sentido. Então, ó, quando você encontra que θk é unificador, então você para esse cara unificador mais geral. Caso contrário, ou seja, o θk não é unificador de S, então você vai calcular o conjunto de diferenças dk, certo? Então, porque a gente vai ter um conjunto de diferenças em cada etapa aí, certo? Então, o primeiro vai ser D0, né? Nosso k igual a zero. Então, o que é D0? É o conjunto de diferenças obtidos do conjunto SθK, certo? Conjunto de diferenças, daquela definição que a gente acabou de falar sobre ela também. A seguir, a gente vai... Então, ó, se a gente chegou no caso contrário, né, ou seja, não parou, a gente vai ter um conjunto de diferenças na mão, ao calculá-lo. E aí a gente vai olhar para esse conjunto de diferenças e ver se existe uma variável x em um termo t, tal que x não ocorre em t. Aí, se isso for verdade, a gente vai calcular um novo θk, que vai ser θk mais 1. Esse mais 1 é para estar aqui subscrito, certo? Isso vai ser o próximo θk. O que é que vai ser esse próximo θk? Vai ser o que a gente tem atualmente, composto com a substituição x recebe t, onde x justamente é essa variável e t é esse termo do conjunto de diferenças. Aí a gente compõe, acha o próximo θk, né, incrementa o k e volta para o passo 2. Certo? Se por acaso isso aqui não acontecer, não existir uma variável x e um termo t em dk tal que x não ocorre em t, então a gente já vai ter que o S não é unificável e vai parar também, certo? Então veja que as duas saídas do algoritmo são seja por aqui, se S não for unificável, seja por aqui, se a gente tiver encontrado o unificador mais geral. Tá? Vamos ver aqui um exemplo. Para terminar com essa parte de unificação. Então, ó, o exemplo é esse. Vamos aqui olhar o algoritmo. Então, ó, o primeiro passo é a gente começa com k igual a zero. K igual a zero. E o nosso unificador inicial, θ0, é simplesmente o unificador
a substituição vazia, certo? Nosso candidato ao unificador, né? Melhor dizendo. Aí o que é que você faz? Vem passo 2. Vê se ao aplicar a substituição ao conjunto de expressões, a gente chega no conjunto unitário, certo? Veja que nossa substituição é vazia, ou seja, ela não faz nada. Então, ao aplicar ela nesse conjunto, ele não vai se tornar unitário, porque ele não é unitário, certo? E a substituição não faz nada. Então, não vai ser verdade essa coisa aqui, ó. Então, isso não é verdade, e a gente veio para o caso contrário. Determine o conjunto de diferenças D0 de S θ 0, né? Porque nosso K é 0. Então, quem vai ser D0? Aí a gente vai calcular o conjunto de diferenças usando aquele passo a passo lá dos apontadores. Né? Começa aqui, veja que a gente tem dois elementos, aponta os dois para o P, igual, P com P, avança 1, igual, parênteses com parênteses. Aí, quando chega aqui, deu diferente. Aí extrai as subexpressões que começam aqui, certo? Então, o conjunto de diferenças vai ser f de x e z. Esse é o conjunto de diferenças D0, certo? Pronto. Está aqui, fez o passo 2, aí para o passo 3. Se existe uma variável x em um termo t, lembrando que um termo pode ser uma variável, né? Um termo pode ser um nome de objeto, né? Um termo pode ser uma função aplicada aos seus parâmetros. Né? Então, nesse caso aqui, está perguntando se nesse conjunto tem uma variável e um termo tal que a variável não ocorre no termo. Certo? Então, veja que z é uma variável, f de x é um termo, e a variável z não ocorre nesse termo. Então, isso é verdade. Certo? Sendo isso verdade, então a gente vai poder calcular o próximo unificador, θk mais 1, ou seja, vai ser θ1, que vai ser a composição do que a gente tinha, o θ0, com a variável recebe o termo. Certo? Então, é a composição do θ0, nota que θ0 é o vazio, né? Com a variável recebe o termo, ou seja, z recebe f de x. Certo? Como a composição de qualquer substituição com vazio é a própria substituição, isso significa que o θ1 vai ser z recebe f de x. Certo? Aí a gente agora fez isso, volta para o passo 2. Aí a gente vai ver agora quem é esse θ1, né? Porque a gente incrementou o k aqui, ó. K agora é 1. Então, quem é esse θ1? É aplicar θ1 ao S, né? Então, nota que agora k igual a 1. Aí a gente vê quem é esse θ1. Aí note que o θ1 é substituir z por f de x. Então, vai ficar p de f de x. Note que só troca z, né? Então, que não for z, continua igual. Isso aqui. Aí, agora sim, p de z, z vai virar f de x. Aí g de z fica g de f de x. E w não mexe. Né? Então vai ficar isso, o sθ1. Aí você olha se isso aqui virou um conjunto unitário, ou seja, se esses dois elementos são iguais e na verdade você tem só um elemento. E não é o caso, né? Porque está diferente, né? Aqui, por exemplo, a gente tem g de f de x e tem y aqui. Certo? Então não é verdade isso aqui, ó. Então vem para o caso contrário, calcular o conjunto de diferenças, agora D1. Certo? Quem é D1? Aí é aquela historinha dos apontadores. Começa um apontador aqui, outro aqui, enquanto for igual, vai andando para a direita. Certo? Aí nota que vai dando igual, 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 até chegar aqui, onde aqui tem um Y e aqui tem um G. Certo? Então, o conjunto de diferenças vai ser Y, vírgula, G de F de X. Pronto. Aí agora, calculou o conjunto de diferenças D1, e aí agora você vem para essa pergunta.
existe uma variável e um termo no conjunto, tal que a variável não ocorre no termo. Aí, de novo, é o caso, certo? Ó, a gente tem uma variável y, tem um termo g de f de x, em que essa variável y não ocorre nesse termo, certo? Então, o que a gente vai fazer agora é dizer que o θ2 vai ser o θ1 composto com y recebe g de f de x. Quem era o nosso θ1? Nosso θ1 era esse aqui, né? Z recebe f de x. Então, a gente vai compor isso com isso, certo? Usando aqueles 3 passos lá. Qual eram os 3 passos? Primeiro, aplicava essa substituição do lado direito dessa. Mas essa substituição só troca y, no lado direito dessa não tem y, então vai continuar o próprio z recebe f de x. Aí botava as desse, né? Depois, y recebe g de f de x. E aí, depois, isso era o passo 1, né? O segundo passo era a gente pegava essa parte, o que já tivesse aparecido antes e tirava, mas não é o caso, aqui só tem y, aqui era z. E depois, o terceiro passo era eliminar as variáveis sendo substituídas por elas próprias, mas não tem nenhum caso aqui. Tá? Então, fica assim mesmo. Esse é nosso θ2. Pronto. Aí a gente terminou aqui, ó, calculou o novo θ2. Então, incrementa o K. Né? Então, agora K igual a 3. Vou fazer aqui nesse cantinho. K igual a 3. Aí, como é que é com K igual a 3? A gente tem que ver... Oi? Ah, K igual a 2, é verdade. Que ele era 1, né? A gente incrementou. K igual a 2. Aí a gente já tem o θ2 aqui, né? A primeira coisa que a gente vai ver é se esse θ2 cardinal igual a 1. Ou seja, vamos aplicar o θ2 ao S e ver se ele se torna um conjunto unitário, né? O S está aqui em cima, o θ2 está aqui. Então, veja que é trocar z por f de x e trocar y por g de f de x. Certo? Então, o S θ2 vai ficar P. Então, ó, troca-se z e y, né? X não mexe, então. P de f de x. Aí, y vai virar g de f de x. E x não mexe. Esse vai ser o primeiro elemento, né? E o segundo vai ser P de z, sendo que z virou f de x. Aí, ó, g de z mais z virou f de x, então fica g de f de x. E w não mexe. Então, w. Certo? Pronto, então, ó, ainda não é unificador θ2, né? Porque são dois elementos diferentes. Porque aqui é x, aqui é w. Então, você precisa calcular o conjunto de diferenças D2, né? Então, aí os apontadores aqui, ó, vai dando tudo igual, 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 até que chega aqui e dá diferente. Aí, então, o conjunto de diferenças vai ser xw. Aí faz aquela pergunta, existe nesse conjunto uma variável em um termo tal que a variável não ocorre no termo, certo? Aí você precisa lembrar que variáveis também são termos, certo? Então, existe uma variável em um termo tal que a variável não ocorre no termo? Existe, certo? Tanto você pode considerar x a variável e w o termo, como vice-versa. Então, na verdade, você tem duas opções aí,
certo? Tanto você pode dizer, então tanto seria válido você dizer que seu θ3 vai ser o θ2 composto, θ2 composto com x recebe w, como também é válido, né, se você quisesse fazer um θ3 diferente, que vai ser um θ2 composto com w recebe x, certo? As duas possibilidades, qualquer uma que você quiser fazer, pode fazer, certo? Então, vamos fazer a primeira. Então, a gente vai precisar compor esse cara com x recebe w. Então, é a composição desses dois aqui, que a gente vai fazer agora, né, que é θ2 com esse θ3, certo? Então, qual era o primeiro passo? Aplicar essa substituição do lado direito dessa, né? Então, veja que aqui eu estou trocando x por w, então ficaria esse meu θ3, né? Meu θ3 vai ser... então, aqui é x recebe w, eu estou fazendo essa opção de cima. Então, x recebe w, eu vou aplicar do lado direito aqui ela. Então, vai ficar z recebe f de w, y recebe g de f de w, né? Pronto, apliquei x recebe w do lado direito dessa. Aí depois junta com essa, né, que é x recebe w. Pronto, esse é o primeiro passo, né, da composição. Aí o segundo passo é se aparecer uma variável repetida aqui do lado esquerdo na segunda parte, você tira, mas não é o caso. E o terceiro passo é um cara substituído por ele mesmo, tira também, não é o caso. Certo? Então esse aqui é nosso θ3. Aí, pronto, chegamos no θ3. Beleza, chegou, vai para o passo 2 de novo. Ou seja, aplica θ3 a S para ver se ela é uma unificadora, certo? Então, vamos aplicar θ3 aqui, ó, vou achar S θ3. Quem vai ser S θ3? É aplicar essa substituição aqui, certo? Então, vira, primeiro elemento aqui, é P de f de x mais x recebe w, então fica P de f de w. Aí depois y mais y recebe g de f de w. Então aqui é g de f de w. E o terceiro elemento do P aqui, o x, recebe w, então é w, certo? Então fecho esse P, primeiro elemento. Segundo elemento, esse aqui, o outro P, vai virar o quê? Z recebe f de w, então f de w. G de z, então fica g mais z recebe f de w, então fica f de w. E w não mexe, então fica w. Fechou? Então, ó, veja que agora os dois elementos são iguais, certo? P de f de w, G de f de w, w. Ou seja, esse cara aqui agora, cardinalidade é 1. Ou seja, a gente chegou nessa coisa aqui, ó. Se S θ3, no nosso caso, é 1, cardinalidade, então pare, esse cara é o unificador mais geral. Certo? Então, pronto, está aqui o nosso unificador mais geral, é o θ3. Certo? Calculado pelo algoritmo da unificação. Ok? Pronto, então assim funciona o algoritmo da unificação. A gente já viu esse exemplo, foi o que a gente acabou de fazer. Aí, aqui é uma parte do livro, veja que a resolução está ruim aí, porque eu copiei e colei, certo? Literalmente, a foto do livro, para não ter trabalho de digitar.
Então, isso é só para ressaltar a importância desse teste aqui, ó. Esse detalhe de que a variável e o termo no conjunto de diferenças tem que ser tal que a variável não ocorre no termo, certo? Se a gente não fizesse esse teste, ou seja, a gente simplesmente pegasse, tem uma variável e um termo aí nesse conjunto de diferenças? Tem, beleza, então atribui a variável ao termo, sem testar se ela ocorre no termo, aí a gente poderia chegar numa situação como essa, em que o algoritmo da unificação, ao invés de dar um unificador mais geral ou dizer que não é unificável, ele entraria em loop, ou não terminaria, certo? Então aqui está um exemplo em que a única mudança que foi feita é que não foi feito o teste se a variável ocorre no termo, certo? Porque o que acontece aqui, ao calcular o primeiro conjunto de diferenças, a gente fica que o nosso primeiro conjunto de diferenças já é esse aqui, ó. Veja que aqui, ó, a gente tem essas duas expressões aqui. Aí quando a gente for fazer o conjunto de diferenças, vai dar aqui, ó, f de x, x, certo? Ou seja, esse conjunto aqui, f de x, x. Aí se você fizer o teste, existe uma variável em um termo tal que a variável não ocorre no termo, aí vai dizer que é falso, porque a variável ocorre no termo, certo? Então, do jeito que está lá, como a gente viu, aí aqui já pararia e dizeria não é unificável, certo? Que é o caso. Mas se você não fizesse o teste, ou seja, você dissesse, ó, existe uma variável em um termo, então atribua o termo à variável, aí você ia ficar, adiante aqui, né? E o que ia acontecer é que nunca terminaria, certo? Você ficaria cada vez crescendo aqui o seu unificador e nunca chegaria ao final. Certo? Então, isso aí é o que chama-se de teste de ocorrência, é chamado de occur check, em inglês. E essa observação aí é importante também, porque quando a gente for ver a próxima etapa, que a gente vai falar de Prolog implementa a resolução para um subconjunto de fórmulas de formato específico, mas além disso, a implementação de resolução de Prolog não faz o teste de ocorrência. Tá? Ou seja, ele seguiria o caminho do loop aí nesse exemplo, certo? Então, em Prolog você pode entrar em loop assim, certo? Se você não tomar cuidado, é possível você entrar em loop do occur check. Bom, aí agora para terminar, a gente vai ver como é que finalmente, chegando-se à forma clausal que a gente falou no começo da aula, mas sabendo como calcular o unificador mais geral, a gente vai fazer a resolução, certo? Então, ó, o unificador mais geral vai aparecer justamente no cálculo do resolvente, vai aparecer a necessidade de calcular o unificador mais geral, certo? Então, o que é que vai acontecer? A gente tinha aquela história de que a gente tem uma cláusula que é quase a negação da outra, certo? Aí tinha aquela história de que, se a gente pudesse trocar o x por w nessa, daria certo. Aí, essa história de a gente de ver se é possível trocar, vai ser justamente a gente rodar o algoritmo da unificação com essas duas cláusulas e ver se a gente consegue um unificador mais geral. Certo? Se a gente conseguir, tiver um unificador mais geral, aí a gente vai poder calcular o resolvente entre essas duas. Certo? Calcular o resolvente vai ser aplicar o unificador mais geral nas duas e aí ficar com esse resultado aqui, ou seja, o que está dizendo aqui? Ó, você quer calcular o resolvente dessas duas cláusulas? Então, em sendo unificável, você vai obter um unificador mais geral que a gente está chamando de O. Certo? Aí você vai aplicar o unificador mais geral ao C1, aí vai tirar do C1 o carinha que aparece negado em um e não negado no outro, né, aplicando o unificador mais geral nele, e vai unir isso aí, né, com
aplicar o unificador mais geral no C2 e tirando o cara do outro lado lá, aplicando no o unificador mais geral, certo? Vamos ver um exemplo aqui. Bom, tem uns caracteres meio malucos aqui, mas o que acontece? Aqui a gente tem 4 cláusulas e esse símbolo aqui parece ser negação também, certo? Então, o que acontece aqui? Se a gente olhasse C1 e C2, aí esse P, f de x, y, x e esse não P, z, g de z, w, é aquele cara que, aquele caso que, esse P é quase a negação do outro, certo? Oi. Essa coisa aqui é uma negação também, certo? É porque ficou ruim aí nas fontes. Então, ó, isso aqui é uma negação. Era para ser uma negação como essa. Certo? É porque está uma fonte diferente aqui, não tinha fonte na hora, tal, alguma coisa do tipo. Certo? E aqui estava a fonte certa. Bom, aí ó, o que acontece? A gente tem essas duas cláusulas, C1 e C2. Aí esse P de f de x, y, x é o cara que aqui na outra aparece negado, bem parecido. Certo? Aí a gente quer ver se dá para calcular o resolvente entre as duas, resolvente C1 e C2. Aí isso vai ser possível se a gente conseguir um unificador mais geral, considerando como conjunto de expressões esse P e esse outro P aqui, certo? Sem considerar a negação. Ou seja, eu construo um conjunto de expressão com esse P de f de x, y, x, até aqui, certo? Na verdade, mais esse outro P aqui e roda o algoritmo da unificação. Certo? Aí, nesse caso, ele vai nos retornar um unificador mais geral, certo? Então, aqui é outro defeito de fonte. Esse borrado aqui é a setinha para a esquerda, certo? Então, o unificador mais geral é Z recebe F de W, Y recebe G de F de W e X recebe W, certo? Então, só lembrando aqui, né? Essa coisa aqui é setinha para a esquerda. E esse O1 aí foi o unificador mais geral calculado com o algoritmo da unificação quando a gente rodou ele com esse S, que era P de f de x, yx, e o outro elemento era P de z, g de z, w, certo? Então, ó, quando a gente roda o algoritmo de unificação com esses dois caras, que é esse aqui e esse outro, sem considerar a negação, certo? Ele nos retorna, ou uma possibilidade, né, se tiver mais de uma opção, é retornar esse unificador mais geral aqui. Certo? Ou seja, essas duas coisas são unificáveis usando esse unificador mais geral. Tá? Então, você pode calcular o resolvente entre as duas como? Aí, o resolvente vai ser, você pega esse cara todo, aplica o unificador mais geral nele, ou seja, nesse cara todo aqui, você vai trocar Z por F de W, Y por G de F de W e X por W. Tá? É esse pedaço aqui. Ó. Aí desse conjunto, você tira o carinha que aparece no negado, e negado do outro lado, aplicando com o unificador dele. Ou seja, na verdade, esse cara aqui vai sumir. Aí vai ficar só esse ao aplicar o unificador mais geral, certo? Ou seja, vai ficar não que, lembrando que isso é um não, né? Defeito de fonte. Não que, aí veja aqui, A, fica A mesmo, que é um nome, né? Agora Y no nosso unificador troca por G de F de W. Então aqui ó, vai ficar não que de A, como está aqui, ó, não que de A. Aí Y vai trocar por G de F de W, está aqui. E W1 não mexe, né? Então W1. Então fica com esse cara aplicado com o unificador mais geral, né?
união com esse cara aplicado no unificador geral, tirando o cara que aparece negado do outro lado, ou seja, esse cara aqui vai sumir, então a gente vai ficar só com esse, aplicando o unificador mais geral, que é isso aqui, certo? Lembrando que isso aqui é um não. Pronto, então esse cara é o resultado de calcular o resolvente entre C1 e C2, certo? Ou seja, que vai ser uma nova cláusula que a gente bota lá no final do método da resolução. Certo? Aí veja que agora a gente poderia pegar e querer fazer a unificação desse novo cara com esse C3, por exemplo, porque aqui a gente tem um não Q e aqui a gente tem um Q, certo? Então a gente poderia rodar agora a unificação entre C3 e esse novo cara, chamar de C5, para ver se isso é unificável, certo? Porque o que acontece? Se isso for unificável, aí vai ser o caso de que ao fazer a unificação eu vou obter a cláusula vazia, certo? Já que ao aplicar o unificador mais geral aqui, vai dar a mesma coisa que isso aqui, negado um outro, e aí quando fizer isso aqui, vai dar a cláusula vazia, certo? Aqui está um outro exemplo, ou é o mesmo, vamos ver. C3, não, C3 é isso que a gente tem aqui, com o C4. O C4 na verdade é isso aqui, né? O C4 é esse resultado, certo? Não era uma cláusula original não, né? É esse resultado da resolução C1, C2. Então, se a gente fizer agora o resolvente desses dois, então vai passar por calcular o unificador mais geral do S com esse elemento e esse elemento, sem a negação. Aí, no caso aqui, a gente vai ter esse unificador mais geral. Né? Aí, quando a gente aplicar o unificador mais geral aqui e aqui, né? E aí tirar o cara, aí vai ficar com a cláusula vazia. Né? Que é onde a gente quer chegar quando a gente usa o método da resolução. Ou seja, é impossível satisfazer simultaneamente essas três cláusulas, certo? Então, dependendo de onde elas vieram, isso pode servir para a gente provar alguma coisa, né? Se, por exemplo, isso aí apareceu a partir de uma fórmula que a gente negou e chegou aí, até Prenex, Scolin, chegou aí nessa lista de cláusulas, então a fórmula inicial era insatisfazível, era verdade lógica que diga, né? Se a gente chegou aí a partir de uma fórmula que a gente não negou, começou com ela própria, chegou aí, então ela é uma contradição, né? Aquelas coisas lá que a gente já falou, tá? Então isso é o que a gente tem na aplicação do método da resolução na lógica de predicados, certo? Então agora a gente tem todo o passo a passo. Né? Da próxima aula a gente vê uns exercícios, certo? Para praticar, é isso aí. Certo? Então é mais uma forma de prova, né? Um método de prova na lógica de predicados que a gente vai poder usar. E é um método daquele estilo implementável, né? Ou seja, ele pode ser usado para implementar um provador de teoremas mesmo. E é o que Prolog faz, sendo que Prolog não faz para fórmulas em geral da lógica de predicados, mas somente para fórmulas em um formato específico, que é chamado de cláusula de Horner. A gente vai falar mais sobre isso mais na frente, quando a gente falar de Prolog. Certo? E ainda com aquele defeito, né, mas assim, intencional, de que Prolog não faz o teste de ocorrência lá naquela história de se tem uma variável, um termo, tal que a variável não ocorre no termo, certo? Pronto, então hoje a gente termina por aqui, então o assunto teórico da segunda unidade está terminado, só falta a gente fazer alguns exercícios na próxima aula, certo? E aí na próxima aula a gente já faz a mini prova desse assunto também.